Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Luluyan. Se você não se inscreveu, se inscreva agora, clique no sininho para você receber as notificações de novos vídeos do canal. E aqui no canal nós falamos sobre os mais variados assuntos possíveis. Falamos de eletrônica, falamos de som, falamos de equipamentos, falamos de opiniões técnicas em geral, falamos sobre filme, falamos sobre música, tudo que efetivamente der na telha, ok? Então, não se esqueça, inscreva-se no canal, clique no sininho para você receber as notificações assim que possível. Hoje o tema é algo que praticamente poucas pessoas pararam para pensar. Lâmpadas LED. Lâmpadas LED estão no nosso cotidiano já há um certo tempo. Elas não eram até então, tão onipresentes o quanto elas são hoje, mas são. Temos lâmpada LED aqui na iluminação, temos iluminação aqui a LED, temos iluminação a LED aqui na bancada, enfim. O LED está presente hoje em dia em N lugares possíveis, até em lugares inimagináveis, como faróis de carro, faróis de avião, dentro do seu micro-ondas, já existem lâmpadas LED que vão para dentro do micro-ondas, e dentro do seu celular. Sim, seu celular. Se ele não for tela OLED verdadeira, você vai ter uma lâmpadas LED dentro do seu celular. O LED começou, na essência, com esse dispositivo aqui. Isso, efetivamente, é um LED que nós sempre usamos na eletrônica. Só complicado para tirar aqui, né? Agora foi isto, entendeu? Este era um LED que a gente usava na eletrônica convencional. Deixa eu colocar aqui na bancada que vocês vão conseguir ver melhor. Certo? Esse era um LED. Um LED tradicional, um LED convencional, no qual a gente costumeiramente utiliza para fazer lâmpadas piloto. Lâmpadas piloto, sinalização. A minha mesa de som aqui tem LEDs para indicar o sinal. Mas enfim, o que importa é qual é o motivo por que as lâmpadas LED falham tanto. Temos lâmpadas LED hoje em dia que estão acesos, LEDs que estão acesos desde 1970. Tá lá. O que acontece? O LED, na prática, em termos de vida útil, ele sofre um negócio chamado fade out. Fade out significa que o LED ele vai esmaecendo conforme ele vai perdendo a capacidade de gerar luz. Porque o LED ele é um componente eletrônico. Um componente eletrônico do mesmo jeito como outros componentes eletrônicos são. Porém, por que o LED falha hoje em dia e ele não está mais esmaecendo? Essa é onde nós vamos chegar e é o motivo do vídeo de hoje. Então, continuando, só eu falei um pouco apenas dos LEDs para contextualizar a história dos LEDs. Eles foram inventados nos anos 50, 60 e os LEDs brancos, azuis, como é o caso desse aqui, são tecnologias até que não tão recentes, mas em termos produtivos elas foram... elas engrenaram produtivamente em larga escala atualmente. Muito bem. Por que os LEDs falham? Por que luminárias de LED, lâmpadas de LED tal como estas, falham? Assim como eu falei para vocês que o LED ele é um componente eletrônico, certo? Ele sofre com um problema chamado caloria, como todo componente eletrônico. Então, nós temos inúmeros componentes eletrônicos que são fabricados para estarem fixados em dissipadores. Quem me conhece já sabe que eu sou apaixonado por amplificador. Então, esse aqui é um exemplo de um transistor que vai fixado em dissipador. Olha a parte metálica do transistor, ok? Então, beleza. Transistor, parte metálica. E normalmente eles vão fixados em dissipadores, tais como esse daqui que eu vou mostrar para vocês. Que inclusive já tem até o suporte
para fixar um transistor TO3, certo? E o que que acontece? Esses transistores, eles não podem, eles não suportam calorias maiores do que 100 graus no dia a dia de trabalho. Então, se você tem um equipamento que está trabalhando com mais de 100 graus, tá? Certamente o seu dispositivo, o seu semicondutor, ele vai entrar numa área que a gente chama, assim dizendo, na eletrônica, nos transistores, que é o SOA, Safe Operation Area. Ele vai sair, vai sair dessa área. O semicondutor ele vai trabalhar numa área no qual pode ocorrer a fusão da pastilha e desmanchando a pastilha em si que está dentro do transistor. Esse dissipador aqui é um dissipador que foi feito para esse transistor aqui. É um transistor clássico, TO3. Certo? Então tá bom. Então vamos seguir adiante. Por que os LEDs falham? Gerenciamento térmico. Esse é um grande problema. Gerenciamento térmico significa você tirar o calor de dentro do transistor, de dentro da pastilha, certo? Eu vou colocar aqui na bancada os transistores para vocês verem alguns exemplos. Aqui. Então aí, ó, você tem a cadê? Aqui, pronto. Isso. Deixa eu pôr para cá. Para minha tristeza, a câmera aqui parou de funcionar. Deixa eu reiniciá-la aqui. Ok, isto. Muito bom. Tá aí. Certo? Então vocês estão vendo os transistores. E vocês estão vendo também na minha bancada diversos dispositivos de iluminação que eu deixei para falar para vocês durante esse vídeo que eu estou produzindo agora. Tá? Como eu faço o tipo de vídeo, vocês já vão perceber, sem edição não linear, eu faço a gravação numa tacada só, no estilo live, podem ocorrer algumas falhas, que era o caso do celular tocando o alarme, que era o antigo celular da minha esposa, eu estou utilizando ele como webcam para fazer a visualização da bancada, que é essa imagem que vocês estão vendo agora, que a minha mão vai aparecer aqui, certo? Então, muito bem. Então, falando sobre gerenciamento térmico. O gerenciamento térmico é o tratamento que o engenheiro ou que o fabricante fez para fazer com que o calor se saia de dentro da pastilha, de dentro do transistor ou de dentro do LED, certo? Vocês podem ver aqui eu já tenho um LED de alta potência. Vocês podem ver a área que ele tem. E esse é o LED desta luminária que está aqui, que eu estou apontando nesse exato momento. Ok? Essa luminária aqui possui esse LED. Vocês podem ver aqui, ó. Ok? Então, vamos seguindo no entendimento. Se acontece um superaquecimento na pastilha, que na verdade isso aqui é chamado de chip on board, porque os LEDs, eles estão dispostos dentro dessa goma amarela, tá? E os LEDs são os pontos que efetivamente acendem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui na câmera do... Isso, ó, deu pra ver direitinho, olha aí, ó. Vocês estão vendo os pontinhos pretos? Os pontinhos pretos são exatamente os LEDs que estão fixos dentro dessa pastilha gigantesca. Nós temos inúmeras outras pastilhas de LED. Eu vou pegar algumas para vocês verem aqui. Então nós temos aqui, ó, LEDs menores. Deixa eu voltar para a bancada. Isso. Ó, nós temos LEDs menores, como por exemplo este aqui. É um LED, se eu não me engano, acho que de 5 watts. Que você deve fixar no dissipador. LEDs tradicionais, os Power LED que a gente chamava, que você fixa ele também no dissipador, tem a parte metálica de trás. Ok? Então,
o que que acontece que nós temos problemas de gerenciamento térmico? Muito calor gerado e pouca capacidade de dissipação. Esse é o primeiro grande problema. Ou seja, o teu LED está esquentando pra caramba ali dentro. Às vezes, o próprio LED, o próprio chip, não consegue, do calor do chip, não consegue ir para o substrato, e do substrato ir para o dissipador, e do dissipador ir para o ambiente. E normalmente, estes tipos de materiais são sempre instalados dentro de forro, dentro de áreas fechadas, certo? Você vai colocar uma luminária embutida, ela vai estar dentro de um forro. Uma grande chance do teu forro não ter circulação de ar. Certo? Então o que que acontece? O fabricante ele tem que pensar nisso. Mas infelizmente não é bem essa a realidade que acontece. O que acontece é que você acaba tendo LEDs que ficam superaquecidos quase que o tempo todo. E o seu LED começa simplesmente a entrar em curto. Aí a tua luminária, o que acontece? Apaga. E aí você foi lá na Nikon, na Telenorte, comprou o seu LED, feliz e contente, na sua casa nova. Você instalou o seu LED no teu forro, ou a tua lâmpada bonitinha, que é o caso, por exemplo, dessa aqui, dentro da sua luminária, foi lá, rosqueou, comprou 4, 5 lâmpadas, e aí de repente uma apaga. Aí de repente a outra apaga. Aí de repente mais outra apaga. E aí? O que fazer? Se você não é técnica eletrônica, entendeu? Que é uma grande chance de não ser, entendeu? Talvez os meus visitantes do canal aí não sejam necessariamente todos técnicos em eletrônica. Você vai ter problemas. Simplesmente você vai pegar a tua lâmpada e vai jogar fora. Porque não tem o que fazer. Essa lâmpada aqui, meu caro amigo, não tem conserto. Meu caro visitante, não tem conserto. É lixo. Você vai pegar essa lâmpada e vai jogar no lixo. Você, a não ser que você, que é o que eu recomendo, já sendo spoiler para a segunda parte do vídeo, que você guarde todas as notas fiscais de todas as lâmpadas que você está comprando. Faça valer o código do consumidor. Para você trocar, para você forçar os fabricantes a te fornecerem produtos de qualidade. Então, marcas, eu não sei, eu não consigo opinar a respeito dessa marca aqui que tá. Eu não estou recebendo nada. Meu canal ainda não é monetizado, eu tenho menos de 200 usuários, menos de 200 assinantes. Então eu não tenho interesse nenhum no momento de patrocínio. Então essa marca aqui é uma das marcas que estão por aí no mercado. Tem produtos bons? Tem produtos bons. Essa lâmpada está durando? Eu retirei da cozinha da minha mãe agora, nesse instante. Nós moramos eu com minha mãe. Acabei de tirar nesse instante. Então, ok, está durando. Mas teve lâmpadas que já apagaram. Não só dessa, como de outras marcas. Entendeu? Então aí o que acontece? Então o primeiro problema, gerenciamento térmico. Eu já acabei atravessando o vídeo, meu script aqui, porque script que eu ponho na cabeça, né? Os tópicos de assunto para falar. Então, você tem a luminária que não é fabricada. Por exemplo, eu, numa sala que eu tenho 4 luminárias dessa. Dessa aqui. 4 luminárias. Que meu pai, em sobra de obra, deu para mim, falou, Christian, faz o que você quiser com ela. Eu fiz. Peguei 4 luminárias, fiz moldurinhas de madeira e instalei. Não tem forro nesse quarto, instalei as 4 lâmpadas no forro e em menos de 2 meses, 2 luminárias apagaram. Mas apagaram, não foi nem piscar, apagaram. Tá? Então o que aconteceu? Trouxe as luminárias para a bancada, fui testar os LEDs e os LEDs entraram em curto. Quando entra em curto, o que acontece? O driver, que é o dispositivo que faz o LED acender, ele tem os bons
eles têm alguns sisteminhas de proteção quando entra em curto, então eles acabam desligando e apaga. Então, isso quando não é o driver, que é a segunda parte do problema que nós vamos falar. Aí o que acontece? Eu tentei comprar na China esse chip Kobe aqui. Eu tentei comprar na China e infelizmente, deixa eu trocar a câmera aqui e apagar o alarme definitivamente da minha esposa, que está tentando acordar. Gravação como se fosse ao vivo é assim mesmo, viu, pessoal? Então eu peço mais uma vez desculpas. A intenção é fazer vídeos rápidos, de maneira bem pragmática, e ainda assim eu já estou achando que eu estou custando um pouco para engrenar no assunto. Voltando aí à imagem da bancada. Então, esse chip morreu de 2 luminárias. Gente, são 2 luminárias de R$70 cada uma, compradas na Santa Efigênia. 2 luminárias morreram. Infelizmente, por ser sobra de obra e já ter passado tipo algo de 2 anos que meu pai adquiriu essas luminárias, eu estou tentando recuperar essas luminárias. Na Santa Efigênia, os vendedores estão vendendo a mesmo preço da luminária. O chip Kobe, eles estão cobrando às vezes até mais caro. Eu encontrei um vendedor que estava cobrando quase R$80. R$80, a luminária custa 70. Eu sou técnico em eletrônica, vocês me conhecem, e eu tentei consertar a luminária. Pois bem, eu estou tentando importar os chips, porque aqui no Brasil não tem, no Mercado Livre também não tem. Então você acaba esbarrando em vendedores internacionais. E no momento as vendas lá fora estão todas paralisadas. Vocês sabem por quê, ok? Então, esse é o primeiro problema, gerenciamento térmico. O chip é mal feito, às vezes, caloria no LED, na pastilha, e aí essa caloria não consegue ir embora, e às vezes o fabricante não faz um grande dissipador, que é o caso dessa aqui. Esse é um dissipador até que fraco, digamos assim, em termos de eficiência, porque você pode ver que ele não possui aleta, ele possui pinos. Pinos, certo? Então se eu pegar, por exemplo, essa luminária aqui, agora por que eu deixei essa luminária, dá uma olhada no dissipador que ela possui aqui. Vejam só. Olha o dissipador. Então é grande chance de uma luminária. E podem ver que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 LEDs de 1 watt de potência aqui. Então é uma luminária de 7 watts. Essa. Olhem essa luminária de 10 watts aqui, ó, que é uma luminária mais clássica e antiga aqui. Olha o dissipador que ela tem aqui, atrás. E ela não chega a esquentar tanto aqui. Esquenta, mas não tanto. O que acontece é que o corpo da luminária também serve como dissipador. Beleza, pessoal? Então aí você pega, por exemplo, pegue este LED aqui. Olha só o dissipador todo aqui, ó. E dá uma olhada neste aqui também, ó. O corpo todo. Agora vem a surpresinha. Essas luminárias a LED aqui, você consegue consertar. Olha só. Olha o chip Kobe aí dentro. Tá vendo, pessoal? Essa você consegue consertar. Se você tiver um pouco de paciência, entrar nos eBays e Mercado Livres e outros bichos, você consegue consertar. Essa aqui também é a mesma coisa. Você solta os parafusos. Você consegue acessar o driver dela. Dá para consertar. Compensa? Para quem não mexe com eletrônica, talvez não. Eu mexo. Eu sempre opto por consertar tudo que eu puder. Eu não costumo descartar o dispositivo ou o equipamento de qualquer maneira. Então, essa você não consegue consertar. Naturalmente, custam mais caro do que esta. Essa aqui, a média de preço no mercado, está na faixa de R$11.
Essa aqui está na média de 16, 17, 18 reais e você só encontra lá fora, no eBay. eBay, Gearbest, Extreme, todos esses sites chineses aí você encontra lá fora. Que foi onde eu comprei, efetivamente, há anos. E tanto que estão aqui comigo há anos. E essa vai pro lixo. Então, infelizmente, essas lâmpadas que são todas de plástico, ó, podem ver, pessoal, essa aqui é uma lâmpada que diz aqui 4.7 watts de potência. Nessa câmera não vai pegar, mas na da bancada é capaz. Aí. 4.7 watts de potência, tá aqui, ó. Onde tá o meu dedo aqui, ó. Tá? E ela não possui nenhum tipo de gerenciamento térmico. É plástico. Plástico é péssimo condutor de calor. O que o fabricante está fazendo com você? Ele está jogando com a sorte. Se queimar, queimou. Se o usuário tiver guardado a nota fiscal, guardou. Se não guardou, o usuário vai lá e compra uma outra. E assim o fabricante ganha dinheiro. Tá? Então, pense bem quando você adquirir uma lâmpada. Se você está comprando uma lâmpada de qualidade, de marca, tá? Marca. Não, eu também já tive lâmpadas de marca que falharam. Osram, Philips, certo? Mas as de marca, normalmente, eles, para guarnecerem a reputação, eles optam por mais garantia, produto com melhor qualidade, procedência. Então, o chip COB, fabricado com qualidade. E agora a gente vai para o segundo problema. Eu já estou aqui 22 minutos falando só sobre as lâmpadas. Vamos para o segundo problema, que é o que agrega nessas lâmpadas, que se chama driver. O driver deixa eu virar para a bancada aqui de novo. O driver é exatamente isso aqui, ó. Tá, é o cara, ó. É o cara que condiciona a fonte, a rede elétrica, os 110 volts que vem da rede elétrica, 220, da onde você tiver, para que o seu LED, que normalmente é 2, 3, 4 volts cada chip de LED, um LED convencional desses piloto é 1.7 volt o vermelho, a 10 mA. É a praxe dessa especificação dos LEDs. Então, o que acontece? Tem um grande problema que se chama capacitor e também gerenciamento térmico. De novo, o nosso amigo gerenciamento térmico. Gerenciamento térmico dentro de um driver aqui. Vamos abrir um driver desses para vocês verem o que tem por dentro. Deixa eu virar para a bancada aqui para vocês verem melhor. Aqui. Então, eu vou abrir vários drivers aqui para vocês. Esse aqui é um driver de 18 watts de potência. Deixa eu dar uma viradinha na câmera aqui de lado também, que aí vocês enxergam a mim na bancada. Tá? Então, estamos aqui abrindo um LED driver. Tá aqui. LED driver padrão, você tem os capacitores de retificação, os diodos de retificação de entrada, clássico, capacitor filtro na rede elétrica de entrada. Aí você tem o CI driver aqui. Aí normalmente é um transformador, ou às vezes o pessoal faz um autotransformador. Que isso aqui, na essência, pessoal, é uma fonte chaveada. Tá? Isso aqui é uma fonte chaveada. E aqui você tem a saída para o LED e você conecta na luminária. Não é esse plug aqui, mas nesse caso aqui. Então tá aqui, ó, tem uma aqui ao lado conectado. Esse aqui é um driver também de 12 a 18 watts de potência. Na essência, os drivers eles são fontes de corrente constante.
Tá? Não vou entrar em detalhes, mas é o tipo técnico dessas fontes, são fontes de corrente constantes. Porque ela pode variar a tensão na saída dela, mas a corrente é sempre a mesma. Tá, o que acontece? Nós temos um grande problema aqui. Além do gerenciamento térmico, que pode ser que de repente o chip que vocês estão vendo aqui, né, o circuito integrado, que está aqui na ponta da chave de fenda, ele superaqueça. Tem chips que são muito menores do que esse aqui, pessoal. Então vamos pegar o driver dessa lâmpada aqui, ó. Vejam aqui o driver, ele está escondidinho aqui, ó. Tá aqui, ó, na ponta da chave de fenda. E aí, novamente, nós temos o quê? Quem gera calor aqui? O CI, o driver, o transformador e talvez às vezes resistores que o pessoal coloca aqui, não, talvez dependendo da configuração da circuitagem, e os resistores podem aquecer. Agora você imagina, isto aqui está dentro de uma caixa e essa caixa está dentro do teu forro. E o teu forro está debaixo do sol. Tá? O que é, na essência, um capacitor, pessoal? Eu vou pegar, vamos ver se um capacitor aqui eu mostro para vocês com relativa rapidez. Vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui tá na mira aqui, ó. Esse aqui já está até despedaçado, esse capacitor aqui. Deixa eu pegar um alicatinho de ponta. Vamos desmanchar o capacitor, se eu conseguir fazer isso rapidamente aqui. Vamos ver. Esse aqui já foi pro saco, não vou conseguir desmontar. Capacitor cerâmico. Não vou conseguir. Mas isso não precisamos estender o assunto. Capacitores são... Deixa eu voltar para cá. Eita, minha câmera frontal apagou. Apagou. Só um minutinho. As mensagens, esses SMS. Pronto. Agora eu tinha entendido o que aconteceu. Tô de volta. Enfim. Ajeitado aqui. Pronto, agora a gente consegue na tela cheia aqui. O que acontece? Os capacitores, dentro deles, eles são... Vou pegar aqui um capacitor qualquer aqui, só para vocês terem uma noção. Tá? Esse aqui é um exemplo de um capacitor de tamanho maior. Na essência, o que capacitor é? Um dielétrico. São duas placas dispostas com um meio isolante. E o que acontece? O capacitor, ele tem justamente isso daí, é o dielétrico. Então, se você tem um capacitor eletrolítico, o dielétrico é folha de papel embebida em uma substância chamada eletrólito. Por isso se chama capacitor eletrolítico. Tá? E o que acontece? Capacitor eletrolítico, se vocês viram aqui, ó, aqui é uma borracha, e isso aqui é um canister, assim dizendo, um tubo. Um tubo fechado. Do outro lado, ele é alumínio fechado. Então ele é basicamente uma caneca. Tá? No qual os elementos ativos da peça, do componente, estão colocados dispostos dentro dessa caneca. Então você tem um dos lados do capacitor, você tem na carcaça, por isso que tem um terminal aqui. Certo? E o outro terminal vai dentro da folha de papel alumínio, que são duas folhas de papel alumínio normalmente, com uma folha de papel junto, com uma folha
essa folha de papel embebida em eletrólito. Aí vai de cada fabricante faz de um jeito. Como é que se diz? A montagem do seu capacitor. Então aí é o segredo industrial. A área da folha de papel alumínio, a área do papel, os ingredientes, os elementos químicos empregados na composição do capacitor. Pois bem, aí o que acontece? Você tem, então, um dispositivo que dentro dele é molhado. O que acontece quando a gente tem algo que é molhado e a gente põe próximo de fontes de calor? Ocorre um negócio chamado evaporação. Aí o que acontece com o capacitor? Ele seca. Eu vou mostrar para vocês capacitores antigos. Esse vai ser tema de um outro vídeo meu, numa live que eu devo estar iniciando daqui a alguns instantes, no grupo da Quasar, que é o irmão do canal do Laboratório do Loloyan. Vejam só esses capacitores aqui, ó. São capacitores de 70 anos. Desculpe, 70 anos não, perdão, de 70 volts. Eles têm os seus 40 anos. Perdão, 70 anos. Aqui me veio 70 aqui na cabeça. Eu falei o que veio. Certo? São capacitores clássicos de fonte de alimentação. Isso aqui é a mesma coisa que tem no driver aqui. Certo? Você pode pegar qualquer driver que for. Deixa eu virar a câmera aqui. Pode pegar esse driver aqui. Você pode pegar esse driver aqui. Você pode pegar o driver que está dentro dessa lâmpada. Os drivers que estão aqui. Entendeu? Os drivers que estão nessa daqui. Ó, pode ver, essa daqui já é uma descartável. O gerenciamento térmico é um pouquinho menos pior, porque ela já é metálica. Mas eu já tive várias dessa aqui que apagaram. Então, pessoal, olhem só o capacitor, alguns anos depois, o que aconteceu. Isso aqui, ó, é um furinho que existe para caso de segurança no capacitor. Em caso de problemas com o capacitor, ele não se tornar uma bomba, ele não explodir. Entendeu? Então o que acontece? Olha a borracha aqui, do mesmo jeito aqui, ó. Aqui tá a borracha, terminal positivo e os terminais negativos. Opa, tá pra cá. Vira aqui, isso, beleza. Então, vocês podem ver o terminal positivo, os terminais negativos ao redor, e ele é do mesmo jeito. Uma caneca de alumínio, no qual dentro estão inseridos os produtos. Olha aqui, ó. Olha esse outro capacitor aqui. Olha de lado. Parece um couve-flor aqui no orifício de ventilação. Que isso aqui é uma válvula de segurança, esse orifício de ventilação. Só que o que acontece? Passa ano e esses capacitores, eles envelhecem. Capacitor eletrolítico envelhece. Capacitor, no geral, envelhece. A gente cansa de ver o pessoal falando de recap. O recap é por causa disso. Eu vou estar falando isso aí na outra live. Do episódio 2 aí da live no grupo da Quasar. Entendeu? Capacitores são dispositivos líquidos dentro, úmidos. E com o tempo também, se você põe um pano molhado ao relento, daqui 2, 3 dias o pano está seco. O que acontece com o capacitor? É a mesma coisa, certo? Então, esse é o segundo ponto de falha que acontece nas luminárias a LED. Você tem ali o LED gerando calor, o próprio driver gerando calor. Aí você pega um capacitor feito na China, de má qualidade, com maus ingredientes, com maus elementos químicos, ou com pouco. O fabricante pega, te especifica um capacitor de 4,7 microfarads e o capacitor não é 4,7 microfarads, é 3. Certo? E aí o fabricante não faz a borrachinha direito. Isso é um Siemens, gente. Era equipado num A1 da Gradiente. Nos anos 70. Considerado equipamento de primeira linha. Brasileiro. Então,
Aí você tem um segundo problema. O segundo problema é isso, os capacitores começam a esquentar. Vamos lá, nós estamos trabalhando em alta frequência dentro do driver do LED. Tá? Então, dentro do driver do LED, você está trabalhando na faixa de kHz. Capacitor é um negócio que não gosta muito de corrente alternada. Ele foi feito para corrente alternada, mas quanto mais alta a frequência, certo? Porque o capacitor ele gosta de carregar e ficar carregado. Agora, se você faz carrega, descarrega, carrega, descarrega, carrega, descarrega, entendeu? Não é que ele foi feito para carregar. Mas se você fica descarregando e carregando, isso daí naturalmente faz com que a vida útil do capacitor vá embora mais rápido. O capacitor foi feito para também descarregar? Sim, foi feito para também descarregar. Então, o que acontece? Os mais conservadores da eletrônica devem estar me xingando nesse momento. Entendeu? Mas capacitor é verdade. É um dispositivo que não gosta muito de ser descarregado. Ele gosta de descarregar por conta, que é a própria resistência intrínseca do capacitor. Então, se você põe lá, por exemplo, um capacitor que está trabalhando em alta frequência, e essa alta frequência está lá, entendeu? Ele acaba esquentando. Aí você agrega calor, chinês, produto mal feito, ou produto, o driver fabricado no talo das especificações, o que é comum. Então você pega um driver de 7 watts e por exemplo, você está fabricando um amplificador de um A1, por exemplo. A fonte do A1 chega a 40 para mais 50 volts. 40 ou 50 mais 50 volts, que ela é simétrica. Aí você põe um capacitor de 70 volts. Margem. O teu cálculo lá da fonte na capacitância estava pedindo 4.000 e poucos. Você põe um pouco mais. Então, é margem. Você põe alguma... Na engenharia, a boa prática pede uma margem. Na boa prática, não no chinês, que você está comprando o seu LED de 10 reais, achando que está fazendo um bom negócio, feliz e contente. Sinto te informar. Aí, o que acontece, meu caro? O teu drive fica quente, o LED fica quente, chances do teu LED capotar e começar a piscar ou apagar, muita. Entendeu? Então tem esses poréns aí. O que fazer? Se você conseguir comprar luminárias que tenham agregado bons dissipadores, já é uma dica. Guardar as notas fiscais é outra dica. Encher o saco do fabricante é a dica principal hoje em dia. Vinham falando no Inmetro que não sei o que, ia padronizar, que os LEDs iam passar por testes de homologação. Vai sonhando. Você acha que o fabricante que está fazendo LED a 10 reais, ele vai colocar alguma coisa no meio do caminho para efetivamente garantir com que o LED dure as 10.000 horas? Aí eu vou falar igual aquela namorada sinistra, 10.000 horas! E o teu LED não consegue ficar aceso nem sequer 10 horas. Eu sou testemunha disso. Tá aqui, ó. É que não pode falar palavrão, porque a minha intenção no futuro é que o canal cresça e, né, não pode ter palavrão. Então, morreu. Tá aí, gente. A luminária está morta. E eu estou tentando consertar e não estou conseguindo. Entendeu, meu amigo? Então, quando você comprar LED, já faça isso. Guarde as notas fiscais. Procure fabricante de qualidade. Entendeu? Se puder ligar a luminária ou LED durante um bom tempo, a regra é básica. Se você pôs a mão, isso vale para toda a eletrônica, tá? Se você pôs a mão na tua luminária LED e a luminária está pelando, sinais de problema. Se você não conseguir ficar com a mão, é sinal de problema. Se você pôs a mão e você está aguentando, ela está morna, quente, mas você consegue aguentar, segurar a lâmpada durante um tempo, então, grande chance dela durar mais tempo. Chance. Porque nós temos o problema do driver. Aí que adianta? O chinês não faz o LED bem,
mas faz o driver bem. Aí depois o driver ele faz bem, o LED ele não faz bem. Meu amigo, nós estamos no mato sem cachorro. Tá bom? Então, esse é o vídeo do Luluyan, falando sobre por que LEDs falham, lâmpadas LED falham, o que fazer, eu falei rapidinho, né? Fazer o máximo possível para que as luminárias tenham ventilação adequada. Não me inventa a moda de colocar a lâmpada LED dentro da churrasqueira ou dentro da sauna, porque queima, LED não aguenta a caloria, e você tem ele já é quente, e você ainda me põe num ambiente mais quente, você faz com que o LED não consiga jogar para fora a caloria que ele gerou lá dentro da pastilha. E aí, balbal de novo, tá bom? Então é isso aí. Tá falando um pouco de LED, obrigado pela tua paciência, por me assistir, desculpe as minhas falhas aqui durante a criação do vídeo. Esse vídeo é vídeo no estilo de live, eu não tenho muita paciência, apesar de gostar de fazer edição não linear, mas eu não tenho muita paciência e eu tenho certeza que eu ficaria editando os vídeos até o fim dos tempos. Então é mais fácil fazer via estilo live, que é o caso, eu uso a plataforma do OBS para gravar e passar essas informações. Tá bom? Seja bem-vindo ao meu canal mais uma vez, obrigado pela sua paciência, não se esqueça de assinar o canal, entendeu? Não esqueça de clicar no sininho para você receber as notificações. Certo? E até o próximo tema. O que me vier na cabeça, eu vou sentar aqui e vou ficar falando 20 minutos, meia hora, 40 minutos aí de assunto, de coisas interessantes para você. Se tiver alguma dúvida, escreve nos comentários, pergunta, terei um prazer enorme em responder vocês. Entendeu? A vida foi feita para a gente viver bem, e isso daí é uma ajuda de comunidade que eu faço. Quer dizer, compartilhar meu conhecimento, né, algumas dicas, explicar o porquê que essas luminárias na rua ficam piscando. Entendeu? E você acabou de pôr aquela luminária novinha em folha e ela começou a piscar. Tá bom? Obrigado e até a próxima num vídeo aqui no canal do Luluyan, o canal onde a gente fala de tudo. Falou, tchau!